Olá pessoal, estamos aqui com mais um Bom Dia Bob Dylan. Agora, dessa vez, para falar de Positively 4th Street, sempre agradecendo a todos pelos likes, pelos compartilhamentos e por todo o apoio, né? Espero que gostem desse vídeo também, onde a gente vai falar uma gotinha d'água no oceano dessa história da música. Bom, Positively 4th Street, essa música com um título assim aparentemente tão estranho, né? É uma referência ao endereço dele no Greenwich Village e que se direciona a, digamos assim, de uma forma muito ferina a ex-amigos que eram fãs de música folk e que o criticaram violentamente após a sua apresentação no célebre Festival de Música Folk de Newport em 25 de julho de 1965. Bom, a música Positively 4th Street ela foi gravada para o Highway 61 Revisited, que é este álbum aqui. Bom, mas ela acabou sendo excluída porque ela foi lançada em single. Esse disco é de novembro de 65, ela foi lançada em single em 7 de setembro. E como eu disse, o Festival de Newport foi em 25 de julho de 65. Então, aconteceu coisas interessantes, coisas muito interessantes e importantes nesse festival. E 4 dias depois essa música estava composta. Bom, vamos contar isso tudo para vocês. No Festival de Newport, ele foi violentamente vaiado, né? Mas vamos contextualizar essa situação toda. Bom, é sabido que Bob Dylan começou com música folk, com canções folk, e ele se transformou quase que instantaneamente num ídolo do gênero, né? E é um gênero tido como genuinamente americano, né? Como diríamos nós assim, uma música raiz americana, né? Bom, em 64, os Beatles e Dylan se conheceram, isso em Nova York, e não há dúvidas de que houve uma influência mútua, tanto de Dylan sobre Beatles, dizem os estudiosos, principalmente é, nesse sentido, mas também de, de Beatles sobre Bob Dylan. A influência de Dylan a Beatles se dá no conteúdo das letras, de Lennon e Paul McCartney, principalmente, que passaram a ser letras com mais conteúdo. No que se refere à influência de Beatles sobre Dylan, se dá justamente nessa transição da música folk para uma música para um lado mais roqueiro, que talvez estivesse sempre presente em Dylan desde sua infância, mas enfim, foi um momento de transição. O que não se sabe exatamente é se esse encontro de Beatles com Dylan foi o embrião para essa transformação do folk para um rock e até mesmo um pop rock, ou se foi o estopim, foi quando ele tomou a decisão definitiva, foi a gota d'água que agora eu vou mudar, vou aderir ao gênero mais elétrico, né, mais eletrificado, que além de se transformar em rock, teve essa influência da eletrificação da música. Então, terá sido o embrião ou terá sido o gatilho? Isso aí é uma certa dúvida, embora muita gente também, outros se arvorem do direito de terem sido responsáveis por essa transformação de Dylan, mas nunca se saberá ao certo, né? Mas o que posso dizer é que os Beatles tiveram uma influência muito relevante, sim, nessa transformação. Pois foi muito bem. Em março de 65, o Bob Dylan havia lançado esse disco aqui, Bringing It All Back Home. E esse disco aqui já tem metade dele, o lado A, totalmente eletrificado. O encontro com Beatles foi em 64. Esse disco foi em março de 65. Um lado A eletrificado e um lado B acústico. Então, os fãs da música folk, nesse dia 25 de julho, não têm o direito de se dizerem pegos de surpresa, porque afinal de contas, Dylan já havia dado mostras da eletrificação de sua música nesse disco 4 meses antes, não é? Bom, então o fato é que já estava uma transição em curso, né? Pois bem, esse
festival, então, se deu em 25 de julho. O Bob Dylan chegou lá na véspera, não encontrei fontes a respeito se o convite foi de última hora, se já estava programado há muito tempo. Fato é que foi tudo muito de improviso. Ele fez um catadão de músicos que estavam lá para se apresentarem por eles próprios, né? Então fez um catadão de músicos lá e ensaiaram 3 músicas: Meg's Farm, Like a Rolling Stone, que tinha sido lançado uma semana antes, e Phantom Engineer, que depois acabou mudando de título, virou It Takes a Lot of Love, It Takes a Train to Cry. Muito bem. Então, eles tinham ensaiado essas 3 músicas, o que não quer dizer que Dylan estivesse predisposto a cantar só essas 3. O fato é que Dylan resolveu usar isso, é muito importante. Embora o disco lançado em março já trouxesse um lado totalmente eletrificado, ele jamais tinha se apresentado em público desta forma mais eletrificada. E a estreia desse lado mais elétrico de Dylan se deu justamente nesse festival de música folk. Então, ele trouxe a público pela primeira vez no lugar mais inadequado possível, que era um lugar onde referenciava uma música de raiz, e ele aparece totalmente com um figurino roqueiro, com um ar roqueiro e com arranjos também de rock. Então, o gênero, contrariando todo o gênero, onde ele era um herói, onde ele era um ídolo, né? E talvez tenha sido um erro de cálculo, porque o que pode ser que Bob Dylan tivesse pensado, ele talvez tivesse julgado que ele seria bem compreendido, justamente por ser o local que o reverenciava, por ser um tipo de público que o reverenciava, que o idolatrava. E muito poucos estudiosos acham que ele tenha tido a intenção de provocar, de causar mal-estar, de criar conflito ou coisa parecida. Talvez tenha sido um erro de cálculo dele, onde ele achou que seria reverenciado e poderia se sentir à vontade para demonstrar essa transição que estava em curso. Ele foi violentamente vaiado desde o instante em que subiu ao palco. Com 15 minutos ele saiu, há quem diga que depois ele passou um bom tempo chorando nos camarins, passou um longo intervalo, ele voltou, cantou mais 2 músicas, agora totalmente acústico, com o violão emprestado pelo Johnny Cash, cantou It's All Over Now, Baby Blue e Mr. Tambourine Man para aplacar um pouquinho a fúria da massa, né? E então eles que estavam revoltados acabaram ficando um pouquinho mais tranquilos, mas quem ficou furioso a partir daí foi Bob Dylan, que não ficou nem um pouquinho satisfeito com essa hostilidade a que ele foi vítima e certamente não contava com isso, né? Um detalhe é que durante a primeira parte da apresentação, a parte elétrica, o diretor lá do show chegou até a ameaçar cortar a energia elétrica. Tamanho foi o alvoroço, né? E as vaias e, enfim, a revolta do público. Bom, então o fato é que depois de tanta pedrada é que nasceu o Positively 4th Street, muito diretamente interessada, né? O episódio de Newport parece, numa expressão brasileira, parece que deixou o Bob Dylan cascudo com relação a essas questões, né? E isso também pode ter sido a razão pela qual o Bob Dylan passou alguns anos muito hostil, muito vingativo, muito rancoroso, mal-humorado e, enfim, mal-criado. Essa fase acabou passando, né? Mas ele viveu muito essa fase, provavelmente repercussão disso tudo que ele passou nesse festival. O primeiro verso, né, que diz You've got a lot of nerve to say you are my friend. Você tem muita cara de pau de dizer que é meu amigo, né? Será que é um ataque aos fãs de folk que o apedrejaram, né? Não há dúvida, é óbvio que sim. Eu vou deixar aqui uma versão com Simply Red, que inclusive é uma versão que está legendada em espanhol, mas dá para entender muito bem. Também o Johnny Rivers e o próprio Bob Dylan, tá bom? Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado e até a próxima. Semana que vem tem mais uma música que é um desdobramento desse episódio de Newport. Até lá!